Olá, como estão? O tema de hoje das aberturas nos princípios gerais é abertura de colunas para as torres. As torres, elas são muito poderosas com as colunas abertas e elas conseguem atingir a sua eficiência máxima, porque elas vão de um lado do outro do tabuleiro, né? Por isso, em todas as aberturas, o desejo do jogador é procurar o controle de uma coluna aberta para suas torres, ao mesmo tempo que impede o adversário de fazer. A abertura de uma coluna está intimamente ligada com a provocação de troca do peão central inimigo, manobra que podemos reconhecer como um dos objetivos de toda a estratégia de abertura. Eu ter o controle do centro e tirar o peão inimigo da minha frente. Quando nas aberturas E4 e E5, as brancas jogam cedo ou tarde D4 ou F4. A ideia é eliminar o peão central do inimigo pela troca e aí assegura o centro, dando maior mobilidade para suas peças, ao mesmo tempo que abre as colunas ou de F ou de D para a torre. Mesma coisa se fizermos D4, D5. E essas colunas centrais, as brancas e as pretas vão tentar abri-las para poder colocar as suas torres. A finalidade das torres nas colunas abertas é dominar casas vitais do território inimigo, sobretudo as casas das 7ª e 8ª horizontais, não é? Aqui, aqui, ou 2ª e 1ª horizontais, se forem as pretas. As aberturas de colunas podem ser imediatas, logo no início, constituindo os primeiros objetivos da abertura, ou pode ser mais tarde, após o completo desenvolvimento das peças. Vamos ver alguns exemplos. E4, E5, F4, E5 toma F4. No gambito do rei, as brancas, já no segundo lance, entregam um peão visando o domínio do centro e a abertura da coluna de F, que será trabalhada pela torre após o roque. Faz o roque e a torre já vai dominar essa coluna. Outro exemplo. E4, E5, cavalo C3, cavalo F6, F4, D5, F toma E, cavalo toma E, cavalo G3. E novamente as brancas terão controle da coluna do bispo do lado do rei, coluna F. Logo depois que ele fizer o roque. Outro exemplo. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4, peão toma, cavalo toma.
é a abertura escocesa, as brancas reservam a coluna da dama para suas torres. Outro exemplo. D4, D5, C4, peão toma. Gambito da dama aceito, fica a coluna de C aberta para as brancas. Outro exemplo. D4, D5, C4, C6, defesa eslava. Cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, G6, peão toma, D5. As brancas obtêm a coluna do bispo da dama, coluna C, e tratam de ocupá-la. Peão toma, dama, B3. Bispo G7, bispo G5, E6, E3, roque, bispo D3, cavalo C6, roque, H6, bispo H4, G5, bispo G3, cavalo H5, torre de AC1. Completado o desenvolvimento das peças menores, cavalos e bispos, as torres passam a agir na coluna aberta. Eu já estou começando a falar os nomes, mas a gente vai ver todas essas aberturas. Outro exemplo. D4, cavalo F6, cavalo F3, C5, E3, D5, B3, peão toma D4, abrindo a coluna C, peão toma, bispo G5, bispo E2, E6, roque, bispo D3, cavalo D2, cavalo C6, bispo B2, torre C8. E a torre preta está na coluna em ação efetiva. Mais um exemplo. D4, D4, cavalo F3,
cavalo F6, E3, abertura cole, tendendo a preparar um futuro E4, abrindo a coluna do rei. C5, C3, E6, cavalo de B, D2, cavalo C6, bispo D3, bispo D3, roque, roque, torre E1. O avanço do peão do rei foi bem preparado. Dama C7, E4. C toma D4, C toma D4. D toma E, havia ameaça do garfo em peão 5 rei, né? Se eu avanço esse peão aqui, então vamos tomar. Cavalo toma peão, cavalo toma cavalo, torre toma cavalo, torre E8 e torre H4. E aqui aprendemos outro modo de nos servir de uma coluna aberta. Coloquei a torre em jogo, estou ameaçando o peão em H7 com a torre e o bispo que está em D3. Então, a torre, ela serve-se da coluna aberta não só para agir ao longo dela, como também para permitir sua passagem a uma das alas, geralmente a ala do rei, para valorizar um ataque. Por hoje é só. Obrigada.